Bom dia a todos os associados que participam conosco hoje dessa Assembleia Geral Extraordinária da Cotripal, neste dia 17 de abril de 2025. Esta Assembleia está sendo realizada na modalidade digital. Nessa modalidade, os associados podem participar e votar à distância e interagir com a mesa principal de trabalho. Contudo, para fins legais, a Assembleia Digital da Cotripal está sendo realizada aqui na sede da cooperativa, junto ao Centro Administrativo na cidade de Panambi. Para darmos início à abertura dos trabalhos, nos acompanha hoje, aqui nessa mesa principal, o nosso presidente, Germano Devi, vice-presidente, Tiago Sartori, nossos diretores, João Carlos Pires, Roque Andriola, João Luiz da Rosa Lima e Inácio Brust. Também nosso assessor jurídico, Dr. Arno Malheiros dos Santos, e ainda presentes para auxiliar nos trabalhos da Assembleia, os nossos conselheiros administrativos e conselheiros fiscais. Colocado aí a mesa, para quem está nos acompanhando, importante informar que toda essa Assembleia está sendo gravada. Para qualquer dúvida técnica aí relativos a problema na conexão que vocês possam estar tendo, nós disponibilizamos um canal de telefone, que é o 559-9638-1236 ou 99621-2839, que é o canal aí da nossa diretoria e também gestão de associados. Eles servirão como WhatsApp, vocês podem mandar mensagem de texto, de voz, para a gente poder conversar. Passo agora, então, a palavra ao presidente Germano Devi, que fará a abertura oficial e também a condução desta Assembleia. Seu Germano. Bom dia a todos. Bom dia a todos os conselheiros fiscais, conselheiros administrativos, diretores, assessor jurídico, Tiago, vice-presidente, e a todos os associados que estão participando dessa Assembleia via digital. Em primeiro lugar, uma desculpa pelo atraso, que não é nossa forma de trabalhar, mas o sistema nos obrigou dessa vez a ter um pouquinho de atraso para nós podermos atender a todos. Feito essa abertura oficial aqui, eu peço ao vice-presidente a leitura do edital de convocação. Bom dia a todos. Então, vamos à leitura do edital de convocação. Cotripal Agropecuária Cooperativa. Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, modalidade digital. Nos artigos 1080-A, parágrafo único, do Código Civil, artigo 43-A, e parágrafo único da Lei número 5764 de 71. Instrução normativa DREI número 81 de 2020. Primeira, segunda e terceira convocação. De acordo com as atribuições que me confere o artigo 55, a linha C do Estatuto Social, convoco os associados da Cotripal Agropecuária Cooperativa, que conta em seu quadro social com 6.225 associados, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na modalidade digital, conforme legislação em vigor, dia 17 de abril de 2025, às 7 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados em condição de votar, ou às 8 horas em segunda convocação, com a metade e mais um dos associados em condições de votar, ou às 9 horas em terceira e última convocação, com a presença de, do mínimo, 10 associados em condições de votar. A Assembleia está com o prazo de duração de 30 minutos, com a seguinte ordem do dia. 1. Reforma do Estatuto. Panambi, Rio Grande do Sul, 2 de abril de 2025. Germano Devi, presidente. Ainda temos as notas desta Assembleia. A participação e votação dos associados se dará exclusivamente através de sistema eletrônico, por meio de acesso remoto e à distância. B. As informações acerca da participação do associado e dos requisitos para a realização da Assembleia estão disponíveis em www.cotripal.com.br/assembleia.
nos locais de atendimento e divulgadas pelos meios de comunicação usualmente utilizados pela cooperativa, pela Cotripal. Para todos os fins legais, a Assembleia Geral Extraordinária, nesta modalidade digital, será considerada como realizada na sede da cooperativa. O presente edital é publicado nesta data, obedecida às disposições de lei do Estatuto Social. Obrigado, Tiago. Para dar sequência, eu peço ao Dr. Arno, nosso assessor jurídico, para que faça os esclarecimentos do que trata essa Assembleia e mais as formalidades. Obrigado, senhor Germano. Minha saudação a todos os que estão aqui dando suporte e acompanhando a nossa Assembleia. Ressaltando que mesmo os que estão presentes aqui, os conselheiros que estão presentes aqui, estão logados, estão integrando, vão participando da Assembleia nesse ato solene pela via digital, embora estejam conosco aqui. E estendo um abraço muito especial a todos os associados da Cotripal, que mais uma vez participam conosco deste que é um evento da nossa sociedade, do interesse de toda a cooperativa, de todos os associados, e que a quem agradecemos, como eu disse mais uma vez, por estarem participando conosco nessa modalidade exclusivamente digital, escolhida, inclusive, posta desse modo, inclusive, levando em conta o período de colheita e as atividades que o produtor está exercendo e a singeleza do tema que vai ser posto em votação. Então, esclarecendo o que nós estamos trazendo aqui para esta Assembleia Extraordinária, como referido já nos programas e nas divulgações que foram feitas anteriormente, a Lei 5764, que é a Lei das Cooperativas, a matéria aqui é bem técnica e vou tentar expor de maneira bastante simples para que seja bem compreendido. A Lei 5764 sofreu uma alteração há alguns anos, mais precisamente em 2019, em que estabeleceu que, no caso da cooperativa demandar em processos administrativos ou processos judiciais com vistas à recuperação de tributos, contribuições e taxação das operações que tenha realizado pelo associado, né, porque a cooperativa atua em nome do associado, no mercado, que esta disposição, que esta atividade ou esta representação, que a gente chama de representação processual, venha prevista no Estatuto Social. Então, em 2020, nós já fizemos uma assembleia também na modalidade digital, estabelecendo essa autorização para a cooperativa atuar nesses processos como substituta processual dos associados. Chama assim mesmo, tecnicamente o nome é assim que chama, né? Porque determinadas matérias, individualmente, o produtor não consegue alcançar nessas demandas, né? E a Cotripal vem fazendo isso há algum tempo, os senhores sabem disso, isso tem integrado resultados, são demandas que a cooperativa só implementa se tiver segurança jurídica nessa implementação. E a Assembleia de 2020 outorgou essa autorização, que era o bastante, especialmente para processos administrativos e no judiciário de uma maneira mais relativizada, como o bastante para autorizar o ingresso dessas demandas, né, para atuar nessas demandas. Posteriormente, isso gradativamente foi ganhando mais impulso, isso não são um movimento individual só da cooperativa, mas todas as entidades cooperativas que se movimentam em ações da mesma natureza, né? O judiciário, especialmente, começou a solicitar que esta autorização, essa disposição, que foi uma modificação trazida na Lei 5764, fosse também prevista no Estatuto Social. Até agora, a gente vinha demandando e fazendo essas reivindicações relacionadas à recuperação de tributos com base na ata que foi aprovada, né? E agora, então, gradativamente, como disse, especialmente o Poder Judiciário vem solicitando que
esta mesma disposição consta do Estatuto Social. Isso é uma definição de lei. Então, em 2020, a gente obteve, já temos essa autorização, se introduziu, e por isso a gente fala em reforma do Estatuto, mas o que vai ser feito efetivamente, a gente vai incluir um artigo no Estatuto, apenas isso. Não tem modificação, não tem nenhuma alteração, tem uma inserção dentro das disposições do Estatuto Social, esta estipulação que está posta na Lei 5764. Na verdade, é o artigo 88. Os senhores devem estar acompanhando aí na tela a sequência dessa disposição que eu estou expondo, né? Então, o Estatuto tem que atender essa previsão do artigo 88A para aquela autorização que está sendo posta ali, que já foi feita pela Assembleia Geral, possa ser efetivada ou ratificada, como a gente coloca. Isso, deixa nessa tela por enquanto. Pode voltar, por favor. Deixa nessa, por favor. Então, isso aqui é o que a lei introduziu por essa reforma que foi feita em 2019, e o nosso objetivo nessa Assembleia é tão somente e exclusivamente inserir esse artigo 88, claro, numa leitura um pouco mais restrita, né? Como os senhores vão ver a seguir, dentro do nosso Estatuto Social. Então, pode passar a tela, por favor. Como uma inserção que a gente está referindo, e para não modificar as disposições, a ordem dos artigos no Estatuto Social, o artigo receberá, assim como na lei ele tem o número 88A, né, que também não se alterou a quantidade de artigos, no nosso Estatuto também nós não vamos alterar o número de artigos. Então, o acrescemos dentro do Estatuto como o artigo 86A. Então, lá nas disposições finais do Estatuto da Cotripal vai ficar essa disposição que a lei trouxe e que nós temos que introduzir no Estatuto. Então, anteriormente não era existente, nós não tínhamos essa previsão. E eu vou ler aqui, então, como fica essa disposição dentro do nosso Estatuto. Então, vai ser o artigo 86A, assim descrito. A cooperativa é dotada de legitimidade extraordinária autônoma, concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa. É a leitura que está posta no artigo 88A, que foi mostrado antes, e que se conjuga com a ata da Assembleia de 2020. Como feito, prosperando esta inserção, né, o artigo 92, que é o artigo que fecha o Estatuto Social, então, precisa ser adequado, e vai ficar, então, hoje, ele como pode passar outra tela, por favor? Isto. As alterações introduzidas, sempre ele termina assim o Estatuto Social, tá? É o último artigo do Estatuto. As alterações introduzidas nesse Estatuto entram em vigor na data da sua aprovação, mantidas pela sua redação original. Todas as demais disposições não expressamente modificadas e ratificados sem solução de continuidade, os atos praticados na forma das disposições alteradas. Isto é um padrão técnico, né, que se usa para fazer a não interrupção de uma modificação de um ato realizado com base no Estatuto para outro. Então, a gente introduziu no 92, então, a gente fez como fica, né? Então, em aprovando o 88A, a inserção do 88A, esse artiguinho aqui precisa ser adequado, né? Então, a inserção fica praticamente a mesma redação, apenas fazendo menção a esse artigo 86A. A inserção e alteração introduzidas nesse Estatuto Social entrarão em vigor na data da sua aprovação, mantidas pela sua redação original todas as demais disposições não expressamente modificadas e ratificados sem solução de continuidade os atos praticados com base no introduzido artigo 86A e na forma da alteração promovida neste artigo. Então, a única modificação que se faz é com relação aos efeitos dessa introdução do artigo 86A dentro do Estatuto Social. Esta exclusivamente é a pauta da nossa reforma, ela é muito singela, como eu referi, e coloco, então, devolvo a palavra para o presidente, senhor Germano, para o senhor colocar o assunto em discussão. Muito obrigado. Obrigado, Arno. Nós temos, no momento, 24 presenças de associados em condições de votar.
Então, nós damos 2 minutos para manifestações. Quem quiser algum esclarecimento, tiver alguma dúvida, temos 2 minutos a partir de agora para inserirem as suas manifestações, para nós depois podermos responder. Encerrado o tempo de manifestações, temos alguma? Não tendo nenhuma manifestação de esclarecimentos, nós partimos para a votação. Temos 1 minuto para aquele que não votar não se manifestar. Quem votar sim, o restante concorda com a colocação. Então, temos 1 minuto a partir de agora para quem quiser votar contrário. Terminado o tempo de votação, temos a aprovação por unanimidade, todos os votos favoráveis. Agradecemos a presença de todos, a participação de quem participou. Um abraço todo especial a todos e encerramos essa assembleia. Muito obrigado.